Shalom, eu sou Moré André. A história do templo do Ari, a limpeza do templo da idolatria. Na cidade de Damasco, na Síria, havia um templo idólatra conhecido. Era um templo que se chamava Beit Rimon. Alguns feiticeiros que se reuniam no local enfeitiçaram o terreno e faziam com que todos que passassem por ali sentissem de repente o seu coração atraído de modo incomum e de uma maneira que não se podia resistir a entrar na casa e a oferecer um sacrifício às estátuas. O feitiço envolvendo o local era tão forte que exercia sua influência até mesmo sobre os mortos. Quando pelo local passava um cortejo fúnebre, o morto se levantava do seu caixão e entrava dentro daquele local. Para piorar as coisas, esse templo idólatra ficava bem no centro da cidade, sobre uma das estradas principais do local. E todo mundo que queria passar de uma região para outra ou ir de um bairro a outro era forçado a passar ao lado daquele terrível local e se viam corrompidos. Os judeus de Damasco mediam os seus passos e evitavam passar perto daquele local onde estava assentada aquela congregação. E todo este esforço era muito sofrimento para eles. Eles eram obrigados a dar uma volta enorme e andar muito mais do que precisavam para chegar onde queriam, sem ter que passar pela zona perigosa. Um dia, o santuário foi informado que havia chegado o momento de remover aquela terrível mácula de Damasco. Ele imediatamente enviou para lá Rabbi Haim Vital, seu aluno, lhe deu instruções, lhe abençoou e lhe garantiu que ele seria mais forte do que aquilo, que teria sucesso em sua missão e não seria enfeitiçado. O Rabbi Haim, sabendo da importância do assunto, não hesitou e logo partiu rumo ao norte. Ao final de alguns dias, ele chegou à capital síria e foi recebido pelos judeus da cidade com muitas honrarias. Os sábios da cidade, seus rabinos, amanheceram na porta do seu albergue para cumprimentá-lo, desejar-lhe paz e também pedir palavras de Torá de sua boca. Os mais simples do povo correram a ele para receber uma bênção diretamente de sua boca e para se beneficiar da proximidade daquele justo. Mas o Rabbi Haim tinha apenas um pedido, que assim que um dos membros da comunidade falecesse, Deus nos livre, ele deveria ser chamado imediatamente o mais rápido possível para participar do funeral. Não se passaram muitos dias e na sua pousada apareceu um enviado de um dos rabinos da cidade. Informou que um dos judeus de Damasco tinha partido deste mundo e que a comunidade que ia acompanhar o caixão estava esperando pelo Rabino Haim, conforme ele pedira. Durante o trajeto do funeral, os líderes da comunidade falaram com ele sobre a sua dor, pois para ir ao cemitério eles eram forçados a passar diante do templo idólatra, no qual se praticava feitiços e magia negra. Explicaram tudo o que acontecia naquele terrível lugar. Fiquem tranquilos, o Rabbi Haim os acalmou. Foi para isso que eu fui enviado, foi para isso que eu vim. Até aqui, com a ajuda de Deus, bendito seja, vamos lutar contra essa feitiçaria, até que ela seja eliminada do mundo. À medida que eles se aproximaram do local, as pessoas que acompanhavam o cortejo sentiram de repente que o que eles carregavam tinham ficado mais leve. E eles tiraram o talite que cobria o caixão e viram para seu espanto que o corpo não estava mais lá. Todos irromperam em um pranto e partiram o coração e pediram ajuda ao Rabbi Haim para que ele os salvasse daquela horrorosa situação. Parem de chorar, disse o Rabbi Haim, e comecem a rezar com fervor, para que eu saia de lá em paz. E com os passos rápidos, ele se dirigiu diretamente para a Toca das Víboras. Os judeus de Damasco que ficavam parados
onde ele estava, o acompanharam com os olhos cheios de medo e com o coração temeroso, enquanto com a boca ele murmuravam rezas e orações para que ele saísse de lá salvo e fosse bem sucedido. Rabi Haim ficou dentro do local por 1 hora e nenhuma das pessoas sabia o que estava ocorrendo dentro do templo. À medida que os minutos iam passando, a tensão e o receio pelo pior ia aumentando no coração das pessoas. De repente, um alívio e um alto suspiro foi ouvido, quando eles viram Rabi Haim saindo dos portões do templo idólatra e se aproximaram deles. Separem-se, ele indicou ao que seguravam o caixão em 4 grupos, e cada grupo deve ir para o ponto cardeal leste, oeste, norte e sul. Aqui estão em rituais os nomes divinos, e enquanto falava, ele distribuiu ao grupo nomes de Deus e rituais especificados da Cabala, que vocês devem fazer, mas fiquem alerta e tomem cuidado para não ficarem com medo e não deixar que seu coração enfraqueça diante do que vocês vão ver com os próprios olhos. As pessoas do cortejo fúnebre seguiram as instruções com extrema precisão. Quando eles chegaram aos 4 pontos cardeais, como tinha sido pedido, de Beit Rimon surgiu uma matilha de cães pretos e robustos que começou a correr atrás das pessoas. A aparência deles eram assustadoras e aterrorizantes. Eles eram enormes e pretos como a noite. Os dentes deles eram afiados e apareciam no canto das suas bocas. Os olhos ardiam como se consumindo pelo fogo. E eles corriam atrás das pessoas buscando mordê-las e estraçalhá-las. O medo de morrer se abateu sobre os homens que acompanhavam o funeral, mas eles imediatamente se lembraram da advertência do Rabi Haim, que pedira para que eles não temessem e que não fraquejassem frente ao que seus olhos veriam. Eles então se fortaleceram e continuaram rezando com extrema concentração, como o Rabi tinha lhe ordenado, cada um do ponto cardeal que tinha sido enviado. Eles se afastaram mais um pouco, encontraram o corpo do falecido, rapidamente pegaram-no e colocaram-no de volta no caixão. E no mesmo momento em que o corpo se viu novamente inteiro no seu local, os amedrontadores cachorros caíram no chão, agonizaram por um tempo e morreram. Os judeus de Damasco que foram testemunhas desta terrível cena ficaram boquiabertos, espantados e com o corpo todo tremendo. O Rabi Haim se aproximou do caixão do morto e recitou o Kadish. Amém. Ouviu-se de longe o grito emocionado das pessoas do cortejo. Que seu grande nome seja abençoado. Agora continuem com o funeral, instruiu o Rabi que tinha vindo da terra de Israel. Depois do enterro, Rabi Haim Vital anunciou que tinha conseguido, com a ajuda de Deus, remover a impureza de Beit. Depois do enterro, Rabi Haim Vital anunciou que tinha conseguido, com a ajuda de Deus, a remover a impureza da Beit Rimon. Os cachorros que vocês viram caindo no chão, agonizando e morrendo, ele explicou, eram mensageiros dos feiticeiros e dos magos, e que eu matei dentro daquela casa. E eles também foram mortos e eliminados do mundo. Doravante clamou Rabi Haim a vocês, não tem mais o que temer daquela casa enfeitiçada. Os discípulos do santuário voltou para Tzfat, mas muitos anos depois do ocorrido ainda tinha seu nome associado, abençoado pelos judeus de Damasco, que sempre contavam os relatos como tinha sido salvo do grande tormento. Muito tempo depois da morte de seu mestre, o Ari, o Rabi Haim Vital foi morar em Damasco, onde faleceu. Os rabinos da cidade decidiram, influenciados pela ideia da comunidade, enterrá-lo diante daquele templo idólatra, para que todos se lembrassem para sempre, ao virem rezar junto ao seu túmulo, a grande generosidade que ele demonstrou para eles quando os salvou daquele terrível sofrimento.
Com o passar dos anos, rabinos de Damasco também passaram a querer ser enterrados perto do ilustre falecido e começaram a pedir aos membros da comunidade que isso fosse feito, que eles fossem colocados ao lado do Rabin Haim. Assim, com o passar dos anos, o local se tornou o cemitério dos maiores homens e rabinos da comunidade de Damasco. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, curtam e compartilhem para que mais pessoas possam conhecer a história dos nossos grandes sábios.